Olá, meu nome é Luiz Otávio Guimarães Ervilha e hoje eu vou apresentar parte de um experimento que nós realizamos na Universidade Federal de Viçosa durante o primeiro semestre de 2021. Intitulado Hipertensão Arterial Pulmonar Induzida com Monocrotaline afeta a produção espermática de ratos urins. Então a gente tem dois agentes do nosso trabalho. Primeiro, uma doença, hipertensão arterial pulmonar, que vem crescendo a sua incidência na população, e um outro fator que seria a produção espermática, que está diretamente ligado com a fertilidade masculina, que é um fator que nos anos anteriores está caindo cada vez mais, está diminuindo. Então, o que é a hipertensão arterial pulmonar? É uma doença crônica, progressiva e tem várias origens que podem estar associadas a ela. E ela é caracterizada por uma resistência na passagem do sangue pelas artérias dos pulmões, promovendo um aumento de pressão sanguínea local. Então, as artérias dos pulmões desses pacientes, elas têm problemas no processo de vasoconstrição e vasodilatação que dificulta a passagem do sangue. E isso acarreta uma carga elevada no ventrículo direito, que tem que exercer uma força maior para que esse sangue consiga passar por essa artéria pulmonar, levando à falha cardíaca, que é a principal causa de morte desses pacientes. Por que então a gente resolveu fazer essa comparação entre a doença e verificar se ela tem algum efeito sobre parâmetros masculinos? Porque uma revisão do ano passado trouxe que, apesar de afetar majoritariamente o coração e o pulmão, a hipertensão arterial pulmonar também tem danos no cérebro, na tireoide, no fígado, no rim, no pâncreas, no músculo, isso tudo por ter problemas sistêmicos no corpo, por acarretar, por exemplo, uma inflamação sistêmica que acaba atingindo todos os órgãos. Mas, até o momento, não tem nada que trate sobre parâmetros reprodutivos masculinos e a hipertensão arterial pulmonar. Então, trazendo sobre o testículo, que é onde os espermatozoides são produzidos, é um órgão encontrado no escroto, delimitado pelo tecido conjuntivo, de onde temos vários túbulos seminíferos e o espaço intertubular. Aqui a gente tem uma histologia então desse órgão, onde a gente consegue ver o espaço intertubular. Nesse espaço intertubular a gente encontra alguns tipos celulares somáticos, como a célula de Leydig, que é a produtora de testosterona, e um outro compartimento, que é o compartimento tubular. Neste compartimento tubular, a gente vai encontrar células de Sertoli e células da linhagem germinativa. As células de Sertoli, elas mantêm a célula germinativa e são as células que vão dar origem aos espermatozoides, que é o gameta masculino. Então, o que a gente buscou com esse trabalho? Avaliar o efeito da hipertensão arterial pulmonar sobre parâmetros testiculares relacionados com a produção espermática. Então, a gente buscou ver se a doença pode comprometer a produção de espermatozoides e, consequentemente, a fertilidade masculina. Então, para isso, a gente utilizou de dois grupos, um grupo com animais com ratos urnistas machos, de 60 dias de idade, 8 animais por grupo, e a gente teve o grupo controle e o grupo doente com a hipertensão arterial pulmonar. E a hipertensão arterial pulmonar foi induzida com 2 doses de monocrotaline, que é um tóxico que já é amplamente utilizado na literatura com este fim, e teve um intervalo de uma semana entre as 2 doses. E o grupo controle recebeu o mesmo volume, ou seja, 0,5 ml de solução salina nos mesmos dias para simular o estresse da indução da doença. Então, a gente teve a aplicação da primeira dose e 7 dias depois a aplicação da segunda dose, dando início ao nosso período experimental. 30 dias após a aplicação da segunda dose, houve a eutanásia desses animais. E nessa eutanásia, a gente recuperou então os testículos, fixou em Karnofsky, para posterior análise histológica. Então a gente fez todo o processo de inclusão desse testículo, fazendo a desidratação, a inclusão de historesina, o corte semiceriado e obtendo então a lâmina que foi corada com azul histoidino. Então após a gente ter esse tecido, a gente fez a análise morfométrica do túbulo seminífero no estágio 1 da espermatogênese. Então a gente fez uma contagem da população celular desse túbulo seminífero para ver a quantidade de células, tanto da linhagem germinativa quanto da linhagem somática, que seria a célula de Sertoli. Então nisso a gente consegue ver a produção espermática. Então a gente consegue determinar se a doença afetou ou não a produção de espermatozoides principalmente. E esses foram os nossos principais resultados quanto a essa análise, Então a gente teve uma diminuição principalmente no número de espermátides arredondadas,
no número total de células germinativas. Então aqui a gente já tem um indício de que a doença, a hipertensão arterial pulmonar, diminui a produção espermática diária, mas a gente ainda não pode concluir isso. A célula de Séculi, que é a célula que vai manter as células germinativas, também diminuiu em quantidade. Então isso também é outro dado muito importante que já nos mostra que a doença ela pode sim afetar a organização aí do testículo. Somado a isso, né, então aqui a gente tem vários resultados, a gente teve, por fim, a produção espermática diária bem menor nos animais doentes. Então a gente conclui até agora que a hipertensão arterial pulmonar ela afeta vários parâmetros relacionados com a produção espermática diária e afeta sim a produção de espermatozoides, havendo uma diminuição nesse índice. Aqui eu trouxe uma imagem da histologia desse órgão, então, e a gente pode ver aqui num aumento maior o controle, né, onde a gente tem o epitélio todo organizado, de forma em camadas, né, correta, uma organização correta, e quando a gente vê os animais do grupo hipertensão arterial pulmonar, a gente tem a presença de várias patologias e na nossa contagem a gente tem uma diminuição, então, no número celular desse epitélio, com consequente diminuição na produção espermática diária. E aqui trazendo o que pode ter provocado essa diminuição. Então a gente tem aqui o T-túbulo nesse esquema e o compartimento tubular, e a gente vê que a célula de Séculi, né, teve uma diminuição na sua quantidade. Então isso, como a gente pode ver aqui no esquema, a célula de Séculi, ela mantém em suas reentrâncias as células da linhagem germinativa. Então quando a gente tem uma diminuição na quantidade de células de Séculi, a gente vai ter um prejuízo nessa manutenção do epitélio. Bem como outros fatores, como eu disse, como causa do processo inflamatório sistêmico, a doença, esse processo inflamatório pode ter comprometido também o intertúbulo e isso também pode ter prejudicado aqui a organização do compartimento tubular. Então, como eu disse, a célula de Séculi dá um suporte físico para essas células germinativas, ela fornece nutrientes para que essas células sofram um processo de divisão celular e dê origem aos espermatozoides, ela mantém a integridade do epitélio, mantendo as células concêntricas e protegidas, e ela secreta agentes parácrinos que intervêm na formação do espermatozoide. Então, realmente, quando a gente tem um prejuízo da quantidade ou na funcionalidade dessa célula, a gente tem um prejuízo total na espermatogênese, no processo de formação do gameta masculino. Então, como conclusão, a gente pode trazer que a hipertensão arterial pulmonar tem grande efeito sobre os testículos. Então, é um dado novo, até então, na literatura a gente não tinha conhecimento sobre isso, e com consequente diminuição na produção de espermatozoides. Então, a doença prejudica a formação do gameta masculino. E isso, que é uma pergunta para a gente continuar em próximos trabalhos, pode causar problemas na fertilidade masculina. Essa diminuição nos espermatozoides, na quantidade, pode estar relacionada com uma diminuição na fertilidade, no processo de infertilidade masculina. Essas foram as principais referências do trabalho. Eu quero agradecer à Universidade Federal de Viçosa, ao Laboratório de Reprodução Animal e Toxicologia da Universidade, do Departamento de Biologia Geral, ao Programa de Biologia Celular e Estrutural, à CAPES e ao Laboratório de Biologia do Exercício, do Departamento de Educação Física. Obrigado.